Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática em Progresso. Nesse vídeo iremos resolver a questão 152 da prova do Enem 2018. Então bora lá, ele nos deu esse gráfico aqui, um plano cartesiano, eixo X, eixo Y, e ele deu alguns pontos que pertencem a esse gráfico. Esses pontos eles são dados por um par ordenado, né? Como assim par ordenado? Cada ponto desse vai ter um valor para x e um valor para y. Cada um desses pontos. Então, o que a gente precisa saber nessa questão? Não precisa fazer conta nem nada. Ele pede qual das alternativas nos fornece o conjunto de pontos que pertence a esse gráfico, né? Qual é a expressão que representa todos esses pontos? Vamos analisar um por um, né? Começando aqui de trás para frente, vamos analisar a letra E. Ele fala que o x mais o y ele está entre 0 e 20. É maior que 0, menor que 20. Só que isso não é bem verdade. Não é verdade se você analisar o gráfico. Por quê? Olha só, o x ele é a abscissa e o y a ordenada. Vamos pegar um ponto que pertence a esse gráfico, por exemplo. O ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Ele tem a abscissa 9 e a ordenada dele é 2. A soma dele é 10. Vamos pegar um par ordenado cuja soma seja 20. A gente pode pegar, por exemplo, né, esse ponto aqui, que ele tem a abscissa 10, ordenada 10, soma 20. Né? Ou esse ponto aqui, ó, a abscissa 10, ordenada 6. Então ficaria 10 e 6. 10 mais 6, 16. Está dentro desse intervalo? Tá. Porém, existe, por exemplo, eu poderia pegar, por exemplo, nessa situação aqui, o ponto 6 e 10. O ponto 6 e 10, ele está dentro desse intervalo? Tá. Porém, ele não satisfaz esse gráfico. Porque quando x é igual a 6, o y ele vai ser no máximo 6. Ele não pode ser 10, nem 9, nem 8, nem 7. Então perceba que esse par ordenado satisfaz essa expressão? Satisfaz. Ele está dentro dessa expressão. Mas ele não está nesse gráfico. Então essa expressão aqui, ela considera, por exemplo, o ponto 6 e 10. 6 e 10, esse ponto aqui, por exemplo, e ele não está aqui no gráfico. Então a gente não pode considerar essa expressão. Então a letra E está errada. Essa aqui a gente elimina. Show? Da mesma maneira que a letra D também está errada. Ele fala que x mais y é maior que 0 e menor que 10. Certo? Só que eu tenho esse ponto aqui, ó. Abscissa 5, ordenada 3. Essa soma é 8. Satisfaz, satisfaz. Mas eu poderia ter o contrário. Poderia ter abscissa 3, ordenada 5. A soma continuaria satisfazendo a essa expressão. Só que esse ponto não pertence ao gráfico. Não existe nenhum ponto que o x é 3 e o y é 5. O y é no máximo 3. Né? Para x igual a 3, o y vai ser no máximo 3. Então não satisfaz pelo mesmo motivo anterior.
Vamos analisar agora a letra C. Letra C. Ele nos deu o seguinte, ó. Ele fala, x está entre 0 e 10 e o y está entre 0 e 10 também. Certo? Também não satisfaz. Por quê? Porque aqui ele está falando x é qualquer valor entre 0 e 10. Beleza. Qualquer valor entre 0 e 10. Y também. Eu posso pegar, por exemplo, x 7 e y 8. Ou então x 6 e y 10, por exemplo. Porque a condição aqui é o quê? X está entre 0 e 10 e y entre 0 e 10. Só que esses pares aqui não pertencem a esse gráfico. O y ele vai ser menor que o x. Entendeu? Então não tem como isso aqui acontecer. Então essa aqui também está errada. A letra C está errada também. Sobrou o quê? Sobrou a letra A e B. Agora vamos analisar o seguinte, ó, para poder matar a questão. Para x igual a 1, os valores de y são quais? Ó, o y pode ser 0 ou 1. Certo? Para x igual a 2, y pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. E para x igual a 3, o y pode ser 0, 1, pode ser 2 também, né? Ou 3. Perceba que os pontos que pertencem a esse gráfico, eles são tais quais. O x, ó, ele vai ser sempre maior ou igual a y, sendo y maior ou igual a 0, e eles vão ser sempre menor ou igual a 10, porque ele termina aqui. Não existe x igual a 12, 13, por exemplo. Então, o x ele é todo valor entre 0 e 10 maior ou igual a y. Certo? Essa aqui é a expressão que satisfaz esse gráfico. Certo? Alternativa, letra B.